Programa Palavra Espírita, apoio cultural. Drogaria São Francisco, sempre ao lado da comunidade. Pampeiro S.A. Comércio de Automóveis. SEDIC, mantenedora do Clube do Livro Espírita Fonte de Luz. Novo Tempo Contabilidade e Assessoria Limitada. Sociedade Espírita Estudo e Caridade Lar de Joaquina. Walter Beltrame Casa Completa. Fest Bistrô. Saboreie nossos sábados e segundas sem carne. Lume, execução de projetos de iluminação. Estamos iniciando mais um programa Palavra Espírita, agradecendo os nossos apoiadores culturais, Pampeiro S.A., Consórcios, Drogaria São Francisco, SEDIC, mantenedora do Clube do Livro Fonte de Luz, Lar de Joaquina, Escritório de Contabilidade Novo Tempo, Beltrame Casa Completa, Lume, execução de projetos elétricos e Restaurante Fest Bistrô. Muito obrigado pela audiência dos nossos irmãos. Estamos iniciando então hoje mais um programa com a presença do nosso irmão Adalberto Siqueira. Ele é tesoureiro do Abrigo Espírita Oscar José Pitã. Seja bem-vindo, meu irmão. Satisfação estarmos aqui nesta oportunidade na TV Santa Maria para falarmos um pouco a respeito da doutrina espírita. Muito bem. Estamos às ordens do amigo Moacir. Muito obrigado. Agradecendo realmente a sua atenção e nos estar aqui presente. Para iniciar então, vamos falar hoje diversos assuntos, né, sobre o Espiritismo sempre, né? Certo. Iniciamos com o que é o Espiritismo, irmão Adalberto? Para uma resposta completa, mais ampla a respeito do Espiritismo, vamos começar lembrando que o cristianismo tem três grandes revelações. A primeira das revelações do mundo cristão é a Bíblia, personificada em Moisés. Certo. E que ela é a síntese do mundo antigo. Depois, já era anunciada na Bíblia, pelos profetas, a segunda revelação. E a segunda revelação é o Evangelho de Jesus. Certo. Personificado tudo isso, então, na figura do Cristo. Perfeitamente. E isso representa a síntese do mundo greco-romano-judaico. Certo. E temos a terceira revelação do mundo cristão, e que é o cumprimento da promessa de Cristo, quando ele disse, conforme está registrado em João, no capítulo 14, versículos 15 e 16, quando Jesus disse: "Se me amais, guardai meus mandamentos, e eu rogarei ao meu Pai, e lhes enviará um novo Consolador que ficará convosco para sempre." E, em 18 de abril de 1857, então pelas mãos de Kardec, é materializado o Livro dos Espíritos, que é a codificação básica do Espiritismo. Correto. Então, dito isso, podemos definir o Espiritismo de uma maneira genérica, geral, dizendo o seguinte: o Espiritismo é uma doutrina religiosa, certo, filosófica e científica. Perfeitamente. Que vai na busca do aperfeiçoamento moral do homem. Perfeitamente. Ou poderíamos, de uma outra forma também, que é como Kardec diz com mais clareza, que o Espiritismo é o estudo da natureza, da origem e do destino dos espíritos, e trata também das relações dos espíritos com o mundo corporal. Então isso é o Espiritismo, de uma maneira abrangente. Abrangente e geral. Muito bem. Meu irmão, qual é a diferença entre o Espiritismo e as outras correntes religiosas? O que você poderia nos dizer? A principal diferença entre o Espiritismo e as demais correntes religiosas é que, através dos princípios básicos do Espiritismo,
a criatura consegue entender e responder a questionamentos íntimos, do tipo: da onde vim, para onde vou, por que vou e como vou. Então certo. São perguntas que nos permitem distinguir o Espiritismo das outras religiões. Perfeito. Porque aqui nós ficamos sabendo da onde viemos. Certo. Viemos de Deus e vamos voltar para Deus. Correto. Né? Isso. Essa é a grande diferença. Exatamente. E através da reencarnação, nós Através, estagiamos aqui várias vezes, por né? isso que eu falei, através dos princípios básicos, e um Correto. dos princípios básicos é Deus, e é Certo. comum a todas as religiões. Correto. Depois temos a reencarnação, a imortalidade da alma, Correto. e isto faz com que, através do Espiritismo, compreendamos então a realidade da vida futura. Perfeitamente. O Espiritismo salva, meu irmão? O que Não. que você me diz? Não, o Espiritismo não salva. Por si só? Não, né? Com certeza. O Espiritismo esclarece e ensina. Correto. Esclarece e ensina que, pelo livre-arbítrio, o homem é feliz ou infeliz. O homem evolui ou permanece estabilizado. Certo. O homem adoece ou permanece são. Isso através, então, desses ensinamentos. Porque é nós intimamente, que tomamos essas decisões, através do nosso livre-arbítrio, e nós vamos identificar para onde vamos. Correto. Né? Exatamente. E se nós realmente quisermos nos salvar, né, meu irmão, temos que seguir os ensinamentos do Cristo, Os né? ensinamentos Eu do acho que o manual, né, para o nosso crescimento moral e espiritual foi o que Jesus nos disse, né? É a obra mais fantástica, né? E está resumida tudo no Sermão da Montanha, Correto. onde Jesus nos transmite os grandes ensinamentos do Evangelho. Correto. E se conseguirmos seguir esses ensinamentos, certamente nós vamos um dia alcançar o reino de Deus. Que o Correto. reino de Deus está muito próximo, está dentro de nós. Corretamente. Nós é que precisamos conquistá-lo. Isso. O homem precisa se descobrir, né, meu irmão Precisamos Adalberto? nos descobrir, exatamente. Isso aí. Nos fale um pouquinho, irmão Adalberto, do Espiritismo no mundo. Como é que vai o Espiritismo no mundo? No mundo hoje nós temos, fazendo uma relação Brasil e mundo, Correto. segundo dados do IBGE, nós tínhamos, pelo censo de 2010, existiam no Brasil 3.800.000 espíritas. Certo. E que isso representou um crescimento em relação ao censo anteriormente divulgado de 65% dos espíritas no Brasil. No mundo, pelas mesmas informações do IBGE, naquela época existiam em torno de 13 milhões de espíritas no mundo. Ou seja, a grande pátria do Evangelho é o Brasil. Perfeito. Praticamente 1/4 da população espírita do mundo está no Brasil. E por isso a nossa grande responsabilidade. Perfeitamente. Em que sentido devemos entender as palavras céu e inferno? Como é que o Espiritismo nos explica? É um assunto longo, inclusive tem uma das obras básicas de Kardec, que é exatamente isso, o céu e o inferno. Correto. Mas o céu e o inferno foi algo criado já há muitíssimos anos, nos nossos antepassados, na antiguidade, que era para identificar uma forma de penalizar aqueles que descumpriam a lei de Deus, Correto. apontando para o inferno, ou seja, que morria, ia para um lugar e que não tinha possibilidade de se regenerar. Eram as penas eternas, né? As penas eternas. E do outro lado, o céu, para onde iam as criaturas bondosas, aqueles que praticavam o bem. Sim. Então, na realidade, era uma forma, que eu digo assim, uma forma figurada de distinguir o bem e o mal. Perfeito. Os bons vão para cá, os maus vão para o outro lado. Correto. E o Espiritismo vem também nos esclarecer isso. Não há céu e inferno nesse sentido. Fisicamente, Fisicamente. Né, falando, né? O Isso. que existe é a nossa concepção de vida, internamente, as nossas decisões é que vão gerar o céu ou o inferno para as nossas vidas. Correto. Como eu disse antes, nós vamos poder ser felizes ou infelizes, Correto. em função do nosso comportamento.
das nossas atividades. Perfeitamente. Então, Somos nós que... nós que definimos os nossos rumos através do livre-arbítrio. Então era um sentido, né, figurado para identificar as penas e os benefícios Corretamente. dos comportamentos. Muito bom. O Espiritismo nos fala também em provas e expiações, meu irmão. Qual a diferença? Isso é uma diferença muito importante. E aí podemos usar a figura da escola. Então, na escola, todo estudante, para passar de ano, ele se submete a algumas provas. Perfeitamente. E ele vencendo, então, aqueles conteúdos, ele é aprovado. Então, na vida, sob o ponto de vista espiritual, as provas são aquelas ocorrências que mesmo nós mesmos nos planejamos, lá no planejamento reencarnatório, para apressar a nossa evolução. Correto. Então nós vamos submeter-nos a determinadas provas e isso permite que nós tenhamos uma evolução mais rápida. Correto. O problema é que às vezes as provas são tão grandiosas, nós escolhemos provas tão grandes que não as vencemos numa encarnação. E precisamos voltar novamente para passar por essas mesmas provas. E aí vem também uma situação que pode ser colocada: as provas da riqueza e as provas da miséria. Nós vemos muita queixa no dia a dia das pessoas que passam por dificuldades, são provas efetivamente muito difíceis. Sim. Mas será que as provas das carências financeiras são mais difíceis que as provas da abundância? Certamente que não. Perfeito. A prova da riqueza são grandes desafios que nós precisamos vencer, né, com muitas dificuldades. Do outro lado, nós temos as chamadas expiações. Expiações são atos que nós cometemos nesta ou em vidas passadas e que nós causamos prejuízo a alguém. E se nós causamos prejuízo a alguém, necessariamente nós temos que resgatar Perfeito. esses malfeitos que fizemos aos outros. Então isso são as expiações da vida. Certo. E que nós precisamos necessariamente expiar. Exatamente. Recuperar e muitas essas vezes falhas também, cometidas. Perfeito. Muitas vezes também, devido à negligência, à rebeldia espiritual, muitas vezes, né? Esta expiação muitas vezes é nos imposta, né? Às vezes nós não queremos pagar aquela dívida, né? E essas dívidas da lei divina, elas vão ter que ser pagas. Sim. Então, e isso vem do nosso livre-arbítrio. Correto. Nós tomamos a decisão do caminho para a esquerda ou do caminho para a direita, para o bem ou para o mal. Claro. E quando nós cometemos erros, cometemos equívocos, necessariamente nós temos que recuperar. E é por isso que eu falava anteriormente a diferença do espiritismo para outras religiões. Sim. O espiritismo nos esclarece que sempre Deus, em sua infinita bondade, nos dá novas oportunidades de recuperar os erros que cometemos no passado. Sim. E nos elevar moralmente. Muito bom. Estamos chegando ao final do primeiro bloco. Agradecemos a atenção dos nossos telespectadores e nos aguardem. 2 minutinhos e já estamos de volta. Programa Palavra Espírita. Apoio Cultural. Drogaria São Francisco, sempre ao lado da comunidade. Pampeiro S.A. Comércio de Automóveis. Sedic, mantenedora do Clube do Livro Espírita Fonte de Luz. Novo Tempo Contabilidade e Assessoria Limitada. Sociedade Espírita Estudo e Caridade Lar de Joaquina. Walter Beltrame Casa Completa. Fest Bistrô. Saboreie nossos sábados e segundas sem carne. Lume, execução de projetos de iluminação. Uma conversa pode transformar uma vida. Por isso, compartilhe conosco aquilo que você não divide com mais ninguém. O CVV está com um número novo. Ligue 188. A ligação é gratuita de qualquer localidade do estado. Atendimento 24 horas. Disque 188 e converse com um de nossos voluntários. CVV,
Centro de Valorização da Vida. A linha que faz você seguir em frente. Estamos então no segundo bloco do nosso programa, Palavra Espírita, agradecendo nossos apoiadores culturais, Pampeiro S.A., Consórcios, Drogaria São Francisco, CEDIC, Sociedade Espírita, divulgadora cultural, mantenedora do Clube do Livro Fonte de Luz, Lar de Joaquina, Escritório de Contabilidade Novo Tempo, Beltrame Casa Completa, Lume Execução de Projetos Elétricos e Restaurante Fest Bistrô. Estamos conversando hoje, então, com o nosso irmão Adalberto Siqueira, lá do Abrigo Espíritos Capitã. Estamos conversando sobre Espiritismo, E começamos o segundo bloco, então, com esta pergunta. O que o Espírito faz, quando dormimos? Nos explique, meu irmão. O que o Espírito faz quando dorme? Certo. Devemos recorrer aí à questão 401 do Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta aos espíritos superiores se a alma dorme quando o corpo físico dorme. E a resposta dos espíritos a Kardec é muito clara e muito objetiva. Não. Sim. A alma não dorme. O espírito não descansa nunca. Por ocasião do sono, há um afrouxamento do laço que une o espírito ao corpo. Perfeito. Então, o espírito pode desprender-se do corpo e nisto ele vai percorrer outros mundos, aonde vai se encontrar com outros espíritos. Perfeito. Desencarnados ou encarnados, aonde ele vai buscar novos conhecimentos, vai trocar informações, vai aprender coisas novas. Perfeito. A questão é que quando nós acordamos, na grande maioria das vezes, nós não lembramos de nada, porque nem chegamos a sonhar. Mas os sonhos, muitas vezes, revelam o que estivemos fazendo durante o sono. Perfeitamente. E mais, nesse desprendimento, os espíritos também aproveitam para trabalhar, que o espírito trabalha muito, trabalha no auxílio de outros espíritos mais necessitados. Perfeito. E é isso então que fazemos durante o sono. Que maravilha. Por isso a necessidade, Adalberto, a gente se preparar para dormir, Fazer uma oração, fazer uma leitura edificante, olhar programas, construtores, nos prepararmos bem, para esse sono noturno, que possamos ter bons passeios, Bons passeios. Por isso é fundamental a prece. A prece antes de dormir, porque ela vai nos ligar a Deus. Correto. Através do pensamento, dessa prece profunda, sentida, nós vamos permitir que tenhamos um sono tranquilo, equilibrado. Perfeito. E que este sono, além de recuperar as energias do corpo físico para uma nova etapa de trabalho ao amanhecer, vai permitir, como disse antes, a busca de novas informações e de novos conhecimentos através do convívio com outros espíritos. Perfeitamente. E é muito importante também, o perdão das ofensas, Adalberto? Porque muitas vezes, nesses passeios, se nós tivermos algum desejo de vingança, algum ódio, alguma coisa, mágoa, ressentimento contra alguém, nós poderemos, de repente, agir no mal, durante o nosso sono, Esse é um dos grandes problemas que nós temos. Aquele sentimento de vingança, de ódio. Sim. Devemos, de uma vez por todas, esquecer. Se alguém nos ofendeu, vamos pensar e desculpar esse indivíduo. E nós temos que nos colocar no lugar dessa pessoa que nos fez qualquer ofensa e pensarmos, não, mas a ofensa, eu devo ter cometido alguma coisa para que esse indivíduo tenha me causado esta ofensa. Correto. E nós temos que ter a capacidade da desculpa. E quando nós termos a capacidade da desculpa, nós estamos tratando um outro fator que é decisivo, é a questão do orgulho. Perfeitamente. Que é um dos grandes cânceres da alma. O orgulho e o egoísmo. São as duas chagas da humanidade, As duas chagas da humanidade. Correto. Que nos causam as grandes desgraças no mundo
No mundo moderno, principalmente, é o que nós estamos assistindo. Mas ao longo da história sempre foi assim. Claro. Então precisamos efetivamente, aos poucos, ir trabalhando isso e tentando deixar de lado orgulho, egoísmo, a vaidade e esses males. Os vícios, né? Que surdamente nos prejudicam, inclusive a saúde. Perfeitamente. Apenas por meio da doutrina espírita podemos ter contato com os espíritos? Não. Não. Com certeza. O contato com os espíritos cabe em qualquer religião, e hoje em dia isso é bastante comum em diversas religiões. Sim. Mas ela é sempre através do médium. E o médium independe dele ser católico, espírita, evangélico, protestante, todos eles têm capacidade de comunicar-se com os espíritos. Kardec nos ensina que todos nós, sem exceção, somos médiums. Perfeitamente. Só que tem alguns médios que são mais aflorados, que a mediunidade já está se expressa, né? Mais fortemente, e outros não. E aí temos diferentes tipos de mediunidade também. Correto. Da fala, da escrita, né? Sim. Então, mas cada um de nós tem essa capacidade. Correto. De... Porque somos espíritos, né, Adalberto? Somos espíritos, e é isso que precisamos entender. Somos espíritos momentaneamente ocupando um corpo físico. Exatamente. Porque a nossa vida verdadeira é a vida espiritual. Corretamente. Esta vida corporal, a qual nos apegamos muito e apreciamos muito e não queremos deixar, Sim. É passageira, é temporária. Exatamente. Nós nos preparamos muito. Uma das grandes dificuldades que nós enfrentamos, e isso faz parte do ser humano, é buscar as conquistas materiais, para nos dar melhor condição de vida, dar melhor condição para a nossa família. Sim. Mas aí esquecemos as conquistas espirituais. Que são mais importantes, né? Que são as mais importantes e é aquelas que vão abrir as portas lá no reino de Deus. Perfeitamente. Vamos falar um pouquinho sobre doença. O corpo adoece e a alma adoece também, Adalberto? Aí podemos lembrar um pouco lá da questão 135 do Livro dos Espíritos. Sim. Quando Kardec perguntou aos espíritos se o homem era só corpo e alma. E os espíritos esclareceram a Kardec que não, que o homem encarnado é um ser triplo: corpo, alma e perispírito. Certo. O perispírito é o liame que liga o espírito ao corpo. Né? A alma ao corpo. Então somos um ser triplo. E na realidade quem adoece é a alma. Quem adoece é o perispírito, que é o modelo do corpo físico. Correto. Então, quando nós causamos, por exemplo, por má alimentação excessiva, sim, nós causamos um dano ao nosso corpo físico, nosso estômago, por exemplo, sim, isto vai se refletir no corpo físico, mas ele apareceu no perispírito, que foi descuidado. Né? Sim. Nós nos descuidamos do perispírito. E aí, quando apareceu a doença, manifesta-se no corpo físico. Então, nós temos que cuidar disso. A doença surge no físico, mas a origem é no espírito. É no espírito. Cuidemos muito, né, meu irmão, da nossa vida espiritual, né? O que acontece por trás do passe espírita? O passe espírita, na realidade, é uma transmissão de energias. Corretamente. Transmissão de energias através do médium, onde a espiritualidade transmite energias positivas para a criatura necessitada, que, através da imposição das mãos do médium, não precisa tocar, sim, né? Claro, a pessoa que está recebendo o passe, ele transmite essas energias revigorantes. Correto. Ele consegue transmitir um pouco mais para este indivíduo necessitado de energia vital, que é isso que vai lhe restabelecer as forças do corpo físico. Perfeitamente. O que é uma cirurgia espiritual, meu irmão? Explique para os nossos telespectadores. Cirurgia espiritual, então, é
a intervenção do mundo espiritual no corpo físico. E a pergunta é, mas é preciso um lugar especial, alguma coisa muito diferente para uma cirurgia? Não, isto acontece às vezes no próprio passe. Certo. Depende muito do merecimento da criatura que está recebendo essas energias do mundo espiritual. Corretamente. Porque nós temos, e as notícias, né, de médiuns curadores. Correto. Nós aqui em Santa Maria não temos, que eu saiba, nenhuma instituição que pratica faz curas mediúnicas. Perfeito. Não, mas existem muitos lugares no Brasil e médiuns que realizam essas curas espirituais, fazem inclusive cirurgias espirituais, como temos notícia. Mas isto se faz e não precisa a presença do indivíduo naquele lugar. Exatamente. Eu acredito que a cirurgia seja feita no perispírito, né, meu irmão? A cirurgia e que vai refletir no corpo físico, né? A cirurgia é no perispírito. Isso. E que vai ter o reflexo no corpo físico. Corretamente. Né? E isto parece ser, e parecia na antiguidade ser charlatanismo. Sim. Né? Aquelas curas que faziam até para dar mais, para impressionar o público, né? Uhum. De enfiar o dedo no olho, arrancar. Essas coisas não é uma assim. faca enferrujada, né? Como fazia. São demonstrações para impressionar o público, mas não é isso. Não há necessidade de ser tocado, inclusive, não, né? Nem precisa ser tocado, nem precisa estar junto com o médium para receber esse benefício. Exatamente. São as equipes espirituais, né? Geralmente chefiadas por médicos, né? Segundo nós temos informações, a equipe do Dr. Bezerra de Menezes parece que são mais de 10 mil, né? Médicos fazendo esse tipo de tarefa. Exato. E é o que Jesus fez e transmitiu aos seus apóstolos a capacidade de curar. Corretamente. E que se chamava, naquela época, de milagre. Isso. Né? Jesus fez um milagre. Não. Jesus, através do seu grande poder, correto, ele fazia a cura do espírito. Exatamente. E isso se manifestava no corpo físico, né? Exatamente. Quando curava o paralítico, o cego, uhum, né? Ele transmitia as suas energias positivas como ninguém, correto, inigualável, corretamente, e a pessoa se curava. Exato. Era pela força da mente, pela capacidade da mente. E isso acontece nos dias atuais, claro que com um nível de capacidade infinitamente inferior ao que fazia Jesus e seus apóstolos. Correto. Meu irmão Adalberto, estamos chegando ao final do nosso programa. Gostaria que o senhor deixasse as suas últimas palavras para os nossos telespectadores. Palavras de agradecimento por essa oportunidade de conversarmos e falarmos um pouco dessa doutrina que efetivamente modifica nossas vidas. Através do estudo, da disciplina, nós vamos aos poucos mudando. E digo que todos aqueles que buscam a doutrina espírita efetivamente vão buscar o conhecimento e o aprendizagem. Correto. Vão aprender o Evangelho de Jesus. Exatamente. E é isso que se faz dentro da doutrina espírita. Estudar o Evangelho de Jesus. Muito bem. Muito obrigado, meu querido irmão. Agradecemos então nossos apoiadores culturais, Pampeiro S.A., Consórcios, Drogaria São Francisco, Sedic, Lar de Joaquina, Escritório de Contabilidade do Novo Tempo, Beltrame, Casa Completa, Lume, Execução de Projetos Elétricos e Restaurante Festa e Bistrô. Muito obrigado pela atenção e até o próximo programa. Programa Palavra Espírita, Apoio Cultural, Drogaria São Francisco, sempre ao lado da comunidade. Pampeiro S.A. Comércio de Automóveis. Sedic, mantenedora do Clube do Livro Espírita Fonte de Luz. Novo Tempo Contabilidade e Assessoria Limitada. Sociedade Espírita Estudo e Caridade Lar de Joaquina. Walter Beltrame Casa Completa. Fest Bistrô. Saboreie nossos sábados e segundas sem carne. Lume, execução de projetos de iluminação.